Dia 5 minutos, referência da construção civil dos anos 50, bem no coração da capital paraense. Hoje o quadro Belém da Memória conta a história do edifício Sessentão, o primeiro espigão do norte, erguido por um empreendedor português que dá nome à obra grandiosa e que por várias décadas foi considerada o arranha-céu da Amazônia. Vamos viajar na história curiosa e surpreendente do edifício Manuel Pinto da Silva. Está no ar o quadro Belém da Memória. O sonho vira realidade. Entra para a história em concreto armado e arranha o céu de Belém. O português que chegou menino e pobre à capital paraense deixa o nome marcado no ponto mais alto da cidade, Manuel Pinto da Silva. Realizações e memórias recontadas hoje por orgulhosos descendentes. Camilo, um dos 16 netos, se debruçou sobre os capítulos da vida do comerciante que, com o trabalho, se tornou influente e realizador. Ele trabalha durante alguns anos e não retira nem um centavo, parece que retira só uma quantia para legalizar a situação dele, para tirar uma documentação. Trabalha durante alguns anos e depois pede para o empregador o dinheiro que ele tinha, por direito, né, de ter trabalhado, retira essa quantia e vai trabalhar numa feira, monta uma barraquinha, começa a vender querosene, tamanco, assim, farinha, e não para mais. Depois aluga um pequeno ponto comercial e vai crescendo, vai construindo outras coisas e vai diversificando as atividades dele. Aí chega a trabalhar com indústria, com pecuária, com gado leiteiro, com gado de corte e principalmente com comércio, né, que era a grande paixão dele, né? Em Belém, casou com a paraense Maria Moura da Silva. O casal teve 8 filhos e o homem batalhador fez de tudo para transformar o sobrenome em sinônimo de vitória. Ele aproveitou a fase de reurbanização da cidade, que vivia o período da guerra e recebia investimentos norte-americanos. Era o projeto de verticalizar a Avenida 15 de Agosto, hoje Presidente Vargas, pelas mãos do urbanista carioca Jerônimo Cavalcante. Ele criou uma lei que dizia que não se podia construir nada no que é hoje a Presidente Vargas com menos de 10 andares. Essa lei era inédita no Brasil inteiro, porque a maior parte das leis que falavam sobre verticalização, elas diziam que não podia ultrapassar 10, 15 ou 20 andares. Aqui era o mínimo, tinha que ter 10 andares para ser construído ou não se podia construir nada na cidade, especialmente nessa avenida. Quando ele chega em Belém, em 29, ele tem contato com as belezas da cidade, né? As praças, os quiosques, os bulevares, né? As grandes avenidas, muito ainda vindo da época de ouro da nossa cidade, da época do intendente Antônio Lemos, né? Aquela questão da grandeza, do embelezamento, da higienização, né? Do melhoramento, e ele tenta contribuir com esse ambiente, né? Urbano, né? E marcar o nome dele na cidade, que ele adota para viver, né? Que constitui família. Então, daí ele vem essa ideia de construir um edifício, com aquela questão da modernidade dos anos 50, né? E marcar um novo momento na cidade e deixar o nome dele. Manuel Pinto contratou o engenheiro Feliciano Seixas para realizar o sonho no final da 15 de agosto, atrás do Teatro da Paz e da Praça da República. A construção começa no local onde ficava a Casa Outeiro, comércio tradicional à época. Primeiro vem o bloco menor entre as avenidas Nazaré e Cerzedelo Correia, na metade da década de 1950. Na parte de baixo, a Automobilista, propriedade do comerciante e empreendedor. Primeiramente ela funcionava no salão de baixo do Grande Hotel, que depois ele compra esse terreno, né, que era uma série de casarões antigos na Avenida Nazaré com a Cerzedelo, derruba uma parte deles, que sai a primeira parte do Manuel Pinto da Silva, e já na década de 50 para a década de 60 é construído o que hoje é o Grande Espigão, de 25 andares, e que na época estava entre os maiores prédios do mundo. A segunda etapa contou com o trabalho de outro profissional renomado, o calculista Antônio Alves Noronha Filho, que trazia na bagagem a construção do estádio Maracanã. Muitos materiais foram importados, uma obra grandiosa.
com mais de 200 apartamentos, orçada à época em mais de 100 milhões de dólares. Capital próprio do homem que deu o nome ao arranha-céu. O mais alto da cidade por muito tempo, um marco arquitetônico, histórico e que interferiu no comportamento social. A tradição era morar em casas amplas, ter contato direto com os vizinhos. O modo de viver em apartamentos foi logo questionado, mas o edifício imponente se transformou em referência. No início, habitado pelos mais abastados. E também um espaço de grandes encontros. Cedeu lugar para emissoras de TV e rádio, restaurantes, lojas, farmácias, entre outras coisas. Mas os apartamentos Manuel Pinto da Silva ficaram também famosos porque, além de serem moradia de grandes personalidades da cidade, também, em muitos dos casos, especialmente já avançada década de 70, 80, marcados como ponto de encontros amorosos, né? Apartamentos que eram usados para inúmeros fins. Um ícone da engenharia que movimentou o meio profissional e a opinião pública. Muita coisa se falou sobre o Manuel Pinto, porque ele tem dois outros prédios mais baixos nas duas avenidas, que é a Cezedeiro Correia e a Avenida Nazaré. E se dizia que aqueles dois prédios mais baixos, né, teriam sido construídos para apoiar o Manuel Pinto, porque corria a boca pequena e que ele estava rodando, girando para um dos lados. Isso não é verdade. As sacadas extensas, a quantidade de vigas. Ele foi feito em cima de um tipo de fundação que se denomina um radier. Então, o Manuel Pinto está apoiado na área inteira dele. Aquele solo é um solo bastante resistente aqui para Belém, mais ou menos 7 a 8 metros acima da maré. Ele não corre nenhum perigo, não tem como. Um presente para a capital paraense, um recanto de vida para a família do português. Logo após a construção, a família toda passa a morar no edifício Manuel Pinto da Silva. O meu avô, meu pai, minhas tias, meus tios, todos moram aqui. Depois foi constituindo famílias, alguns saíram de Belém, hoje tem uns que estão nos Estados Unidos, alguns estão na França. Meu pai ainda, uma tia também ainda está aqui em Belém. Daí nós continuamos morando aqui no edifício Manuel Pinto da Silva. E continuam cercados de memórias do patriarca. Manuel Pinto viveu maior parte do tempo na unidade 202, apartamento amplo que ainda guarda móveis da época, hoje habitado por uma das filhas. Mas foi aqui no 204 que Manuel Pinto da Silva viveu os últimos 10 anos de vida. Inclusive foi aqui que ele morreu, segundo a família, em uma poltrona que ficava encostada nesta coluna. A esposa foi até a cozinha e quando voltou, pensou que o marido estava dormindo, mas ele já estava morto. Outro detalhe que chama bastante atenção no apartamento enorme, são mais de 800 metros quadrados, essa estrutura de cobre que permanece até hoje. Onde nós vemos o tapete vermelho, ficava uma escada que dava acesso à entrada do edifício. Era uma portaria exclusiva para o morador mais ilustre do prédio. As complicações decorrentes da diabetes levaram o homem visionário em 1974. Mas ficaram as histórias. Patrimônio que ganhou vida não só com os moradores e frequentadores. O Manuel Pinto da Silva foi reconhecidamente palco de muitos acontecimentos importantes. Falando de Círio de Nazaré, quando ele cria uma vida em particular, ele cria movimento com os papéis picados, ele ganha um glamour a mais na cidade, pela grande homenagem, pelo tempo que fica ali, a passagem da Santa é a passagem mais demorada, porque aquela curva da Presidente Vargas para a Avenida Nazaré, ela é espetacular, sabe? É uma área assim que em Belém do Pará não tem vista melhor para contemplar o Círio que o edifício Manuel Pinto da Silva. A artista plástica foi curadora da exposição Vista Esplêndida, realizada em outubro deste ano no Aeroporto Internacional de Belém e no Salão Nobre do prédio. Em 45 imagens, momentos históricos especiais.
Me debrucei na publicação de jornais de época, da inauguração do edifício, e lá tinha uma frase que eu captei como se fosse a essência, saber que o primeiro visitante, o arcebispo metropolitano da época, que subiu no mirante, ficou encantado como eu fiquei quando eu deslumbrei, e eu fiz a interligação do que ele sentiu e da mesma emoção que eu senti, e resgatei deste jornal o tema Vista Esplêndida. E essa vista foi por muito tempo rotina na vida do seu Miguel. Hoje é administrador do prédio onde trabalha há 41 anos. Ele começou como assessorista, conheceu Manuel Pinto da Silva. Quando eu cheguei aqui, ele já estava doente, inclusive já estava meio cego, com mais ou menos um ano que eu teve aqui, ele faleceu. Ainda teve, conheci ele bem, bacana, forte ele. A esposa dele também era muito gente boa mesmo, conversava com a gente, dizia tudo como começou. Acompanhou todo tipo de acontecimento, tristes muitas vezes. Ele conta que presenciou 12 suicídios. Se jogava do 23, 22, do 12, do 17. Depois que nós implantamos isso aí, serviço de interfone, teve uma moça que se jogou com um filho desse prédio bem do lado. Ela veio aqui para se jogar, só que o porteiro impediu. E ela foi lá, ela subiu e se jogou. Manuel Pinto da Silva, homem que fez história. Ele teve essa visão, né, de emergir, como eu falo poeticamente, né, romper ao céu com concretos, né, emergir para ficar na história. Personalidade que deixou exemplos. De persistir, de encarar as dificuldades, né, de lutar por aquilo que ele queria, né, até o fim, e conseguir, né, o sonho dele, que era a construção do edifício Manuel Pinto da Silva. Quando ele entrega a obra concluída em 58, eu acho que isso deve ter sido o momento mais emocionante da vida dele. Eu lembro que a minha avó falou que teve um grande coquetel na cobertura do edifício em 58, recebeu as autoridades todas, e após ele abriu para a população toda subir. E foi o dia inteiro, coquetel e suco refrigerante, bebidas e salgadinhos. Ele queria também a população. Histórias emocionantes que no concreto ou no coração chegaram tão longe e tão alto quanto o monumento que se transformou em cartão postal de Belém.